Queridos irmãos, boa noite. É sempre uma alegria imensa retornar a esta casa para dividir com os irmãos as reflexões que nos permitem a doutrina espírita. O conhecimento espírita não é dado a nós através da imposição. A fé espírita não se constrói através de uma imposição, mas através das possibilidades de reflexão e estudo que nós temos não só quando nos relacionamos com companheiros e irmãos que se colocam aqui na frente para a oportunidade da reflexão, mas também quando nos propomos a aprofundar esses conhecimentos através do estudo, através da leitura dos livros, através das oportunidades que hoje a internet nos concede, quando podemos encontrar não só novelas espíritas baseadas nos livros espíritas, mas também uma imensidão de palestras e estudos que nós podemos escutar do nosso lado. Então, para nós espíritas, nós temos assim a oportunidade do aprendizado do conhecimento. Dizem que o espírita não gosta de sentar à frente das cadeiras, e a gente repara assim um pouco mais lá atrás, com medo do orador fazer pergunta. Mas eu não concordo com isso. Eu imagino que a gente está aí atrás por educação, não é verdade? Nós deixamos que os amigos espirituais possam sentar aqui na frente, né? Enquanto nós ficamos aí atrás, permitindo a eles que tenham um acesso mais próximo ao orador. Jamais, com certeza, nós nos preocupamos de alguém chegar para nós e fazer uma pergunta ou outra. A proposta desta noite, que trazemos junto com o abraço dos nossos irmãos lá do grupo Espírita Amor e Caridade, Levi Gasparian, cidade que hoje nós moramos, casa que nós frequentamos e trabalhamos, está nessa afirmativa de Santo Agostinho: a prece é a filha primogênita da fé. Ele faz essa afirmativa no que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, no item 23, no pequeno texto chamado Felicidade que a prece proporciona. É uma mensagem de 1861 que encontramos então nesse capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo, e como eu falei, é um texto pequeno, mas que nos traz uma reflexão extremamente importante. Começa a mensagem de Santo Agostinho dizendo o seguinte: vinde vós que desejais crer. Então ele estabelece no início dessa mensagem uma identidade para aquele ao qual ele estará direcionando as suas reflexões. Santo Agostinho então quer falar, ou se prontifica em trazer uma mensagem para aqueles que realmente desejam crer. E aí fazemos uma pergunta aos nossos irmãos: nós desejamos crer? Nós realmente cremos? Todos estão me olhando assim de uma forma espantada. Essa é uma pergunta fácil de se responder? É uma pergunta que a gente ainda fica em dúvida. E eu falando aqui que o orador não faz pergunta, né? Por isso que vocês estão mais aí atrás, e nós já começamos a fazer a nossa reflexão fazendo uma pergunta. Porque Santo Agostinho direciona as suas reflexões àqueles que ele convida: vinde para a leitura, vinde para a reflexão, vinde para pensar, para raciocinar em cima das palavras que estaremos colocando na nossa mensagem, todo aquele que desejais crer. Por isso eu pergunto: nós já realmente cremos? Nós desejamos crer? Vamos repetir junto. Apenas o nosso irmão ali foi corajoso em fazer assim com a cabeça. Muito obrigado, tá? Pela sua participação. A gente fica assim: será que o pessoal está com medo de responder? Ele pelo menos fez um gesto para participar. Então vamos pensar junto nessa primeira questão. É a primeira afirmativa, a primeira frase que Santo Agostinho nos apresenta nessa mensagem. Andares como aquele que deseja crer. Nós vivemos realmente como aquele que crê. Nós andamos como quem realmente deseja crer. Vamos encontrar algumas passagens do Velho e do Novo Testamento
para a nossa reflexão. Primeiro, no Novo Testamento, nós encontramos Lucas dizendo o seguinte: acautelai-vos vós por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Vamos tomar cuidado para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. O cuidado pedido por Lucas, na sequência do seu raciocínio, é para o nosso próprio benefício, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das preocupações deste mundo. Como tem andado o nosso coração? Nosso coração está sobrecarregado? Nós vivemos preocupados, vivemos com medo, sentimos muitas das vezes um vazio no coração porque não encontramos vontade de fazer nada ou de viver. Nos preocupamos com o dia de amanhã, trazemos no nosso coração algum pingo de tristeza. Se assim estamos, é porque ainda não andamos como aquele que deseja crer. Porque Lucas já começa a dizer: olha, em benefício de você mesmo, em benefício da sua vida, da sua felicidade, da sua saúde, tenha cautela. Não permita que o vosso coração fique sobrecarregado, fique pesado com as consequências das preocupações desse mundo. Nós vivemos, como espíritas, temos uma consciência muito clara, num mundo de provas e expiações, num mundo que vai exigindo de cada um de nós que venhamos a estar experimentando situações onde principalmente nós vamos estabelecer até onde realmente cremos na presença de Deus em nossas vidas. Nós vivemos com o coração sobrecarregado, afirmam alguns, porque a vida nos proporciona situações de medo, de dificuldade, de tristeza, de dúvida, de preocupação com o futuro. Mas se nós andamos como aqueles que desejam realmente crer, será que deveríamos estar com os nossos corações sobrecarregados? Vamos encontrar nos Salmos lá do Velho Testamento, a seguinte afirmativa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós andamos como aqueles que realmente vêm entregando o nosso caminho ao Senhor, confiante, crendo, sabendo, compreendendo que ao termos essa postura de entregar a nossa vida, de entregar o nosso caminho ao Senhor, Ele vai fazer aquilo que é benefício melhor para nós. Nós andamos desse jeito. Nós cremos ao ponto de entregar verdadeiramente a nossa vida na mão de Deus. Porque aquele que se preocupa com o futuro está entregando a sua vida na mão de Deus. Aquele que não dorme hoje, não consegue deitar na cama e dormir, porque tem o coração e a mente sobrecarregados de preocupação, de dúvida, de dificuldades, de preocupação com o futuro, esse realmente crê? Esse realmente está entregando seu caminho nas mãos de Deus? Continuemos. Paulo, ao Coríntios, nos diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que clamam. Por quê? Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações estão fechados para as coisas do Espírito. Porque Deus se manifesta em nós pelo Espírito. No livro dos Espíritos, os nossos amigos espirituais são claros em afirmar que a lei de Deus se encontra em nossa consciência. É a mesma coisa que afirmar que nós nos relacionamos com Deus através da presença de Deus em nós. De um espaço em nossas consciências, e quando falo em nossas consciências, estou falando de nós, de cada um de nós, espíritos eternos. Não estou falando do nosso cérebro, não estou falando da nossa mente.
Não estou falando desse órgão que nos possibilita expressar aquilo que nós, espíritos, pensamos. Estou falando desse espaço em nós, em que Deus se manifesta, onde estão presentes as suas leis. Então não são pelos olhos, não são pelos ouvidos, não são pelo coração que Deus tem se manifestado aquilo que Ele tem preparado para nós, mas Deus nos revela tudo pelo Espírito. Mas se a porta do Espírito, se a nossa vida está presa às coisas, às preocupações materiais, como teremos a possibilidade de ouvir toda e qualquer manifestação de Deus em nós? Se nós fugimos muitas das vezes, e esse é um comportamento muito corriqueiro, se nós fugimos até de olhar as nossas próprias consciências, nós nos prendemos tantas coisas exteriores, que muitas das vezes aquilo que nós cremos é o que o outro estabeleceu como verdade e impõe a nós, para que nós possamos acreditar naquilo que ele manifesta, naquilo que ele diz que é verdade. Porque nos sujeitamos sempre ao externo. E não são nas coisas materiais, não são nas expressões religiosas, de cultos exteriores, de práticas exteriores, que nós vamos encontrar Deus. Nós estaremos encontrando sempre Deus dentro de nós, mas dentro do sentido dessa realidade do Espírito que nós somos, da nossa consciência. E Paulo deixa isso muito claro para cada um de nós. Mas se nós ainda não andamos como aqueles que desejais crer, que desejam crer, como encontrar a manifestação de Deus em nós? Tássia Camila diz: muitas vezes podemos deixar de nos apossar do que Deus preparou para nós, apenas porque não entendemos ainda o que Ele nos tem preparado. E por que nós não entendemos ainda o que Ele nos tem preparado? Porque nós nos preocupamos com os nossos desejos imediatos, nós estabelecemos para nós determinadas condições, como aquelas que nós afirmamos serem as condições que nos trarão felicidade, mas não estamos preparados para ouvir o que Deus verdadeiramente tem para nós. E quem é que sabe melhor sobre as nossas necessidades? Quem é que sabe melhor sobre as suas necessidades? O pai ou a mãe, ou uma criança de 1 ano, de 2 anos? Nós somos as crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus é nosso Pai. Ele nos conhece intimamente, mais do que isso. Ele sabe das nossas necessidades. Não as necessidades materiais que buscamos avidamente, muitas das vezes, quando nos não conquistamos, sobrecarregamos o nosso coração de preocupações e tristezas. Não. Deus sabe das nossas necessidades como Espíritos eternos. Deus sabe das nossas necessidades, do que precisamos aprender, do que precisamos valorizar, do que precisamos construir como base a nossa crença, como base a nossa fé. E ela continua dizendo: é difícil confiar somente no Espírito, não é? Isso por quê? Porque somos acostumados com os nossos sentidos exteriores e com as emoções do coração, mas ainda precisamos apurar o nosso sentido mais interior, que é a intuição em nosso espírito humano. Esse é um exercício que nós precisamos fazer. Hoje, cada vez mais, há uma supervalorização no estímulo aos sentidos exteriores. Basta ver como são feitas as propagandas que buscam estimular
ao consumo deste ou daquele elemento. Quando nós estávamos dando aula no curso de Pedagogia da FAETEC, na disciplina de História da Educação, nós tivemos a oportunidade de mostrar um vídeo feito nos Estados Unidos, mostrando como, desde a infância, o trabalho de marketing procura estimular não só o consumo, mas criar clientes para o futuro. Como as crianças são bombardeadas de histórias, de filmes, de desenhos, onde aspectos relacionados à psicologia infantil são estimulados para que eles possam se tornar consumidores. Quantas vezes nós vamos em lojas, passamos aí, shopping e tal, nós encontramos aquelas crianças fazendo pirraça, eu quero esse desenho, eu quero esse brinquedo é por causa daquele desenho. Elas são bombardeadas diariamente com imagens que estimulam o consumo. Basta tirar alguns minutos e sentarmos do lado dessas babás que nós escolhemos nos dias de hoje, que é a televisão, e esses canais específicos para desenhos das crianças. Você tem um desenho, logo depois você tem propaganda de brinquedos relacionados àquele desenho. É uma bateria de estímulos exteriores, luz, som, movimento, cores, para que aquela criança possa ser levada a influenciar os pais no consumo daquilo que elas querem. O documentário, me fugiu o nome agora, o documentário é apavorante. Como pais, é apavorante. Existe uma propaganda de carro, em que uma criança, 8, 9, 10 anos, chega numa concessionária, conversa com o vendedor fala das coisas boas daquele carro, e a criança vai embora e diz para ele o seguinte: me aguarde, daqui a alguns anos eu vou voltar para comprar esse carro. Olha só que coisa. Isso não é de agora. Eu me lembro de uma propaganda da Xuxa, muitos anos atrás, em que ela vendia aquelas sandalinhas, né? Você deve ter comprado algumas sandalinhas da Xuxa para vocês também, as meninas mais novas aqui devem ter utilizado aquelas sandalinhas de plástico que davam um chulé, não é? Davam um chulé, aquelas sandalinhas de plástico. Mas teve uma propaganda que naquela época já eu achei um absurdo, porque a menina entra com a mãe numa sapataria, ela calça uma das sandálias da Xuxa, e quando ela vai diante do espelho, ela não vê o seu reflexo, ela vê o reflexo da Xuxa. Ou seja, a mensagem sublimar era: compra a sandalinha da Xuxa e você vai ficar igual ao seu ídolo, você vai ficar igual a Xuxa. Então nós vamos encontrando essas armadilhas que vão ensinando ao ser humano desde da juventude, desde a infância até a juventude, a valorizar as questões de ordem externa. Qual é o momento da nossa vida? Qual é o momento da nossa vida que nós somos levados a parar para pensar e para meditar? Dê uma olhada no nosso dia a dia. Como é o nosso dia a dia? Nós acordamos de manhã, já somos levados a cuidar do nosso corpo, a nos alimentar, a ir trabalhar, a ter um horário de almoço muito corrido, um trabalho muito corrido, e aqueles que podem sair depois do trabalho vão consumir alguma coisa ou vão estudar, chega em casa tarde, já cansado, quando consegue ver alguma coisa na televisão, daqui a pouco está cochilando, está dormindo. Qual foi o momento do nosso dia que nós fomos levados a olhar para o interior? Para nos conceder alguns minutos de reflexão e meditação. Nós não estamos concedendo aqui agora, nesse momento. Mas a grande maioria das pessoas estão aí fora.
ou estão estudando, ou estão correndo, ou fazendo as coisas dentro de casa porque passou o dia inteiro trabalhando, ou estão estudando à noite, porque não basta você ter um trabalho, você precisa se qualificar, então impõe às pessoas que você continue estudando. E quando nós observamos, então, chegamos em casa, muito mal as pessoas têm tempo de fazer uma prece antes do final do Pai Nosso, já estão dormindo. Por isso que tem sido muito difícil para nós buscarmos a intuição em nosso próprio espírito humano, ouvir a voz da nossa consciência. Na sequência da mensagem, Santo Agostinho diz o seguinte: vinde vós que desejais crer, ele começa assim, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Aí fica a pergunta que nós encontramos em Jeremias. Desculpe, a afirmativa que nós encontramos em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim o que desejais. E aí nós questionamos: é possível aguardar coisas ruins de Deus? É possível aguardar coisas ruins de Deus? Mas por que em determinadas situações da vida nós questionamos a Deus de estarmos passando por aquela provação, por aquela tristeza? Por que nós colocamos na conta de Deus as dificuldades que nós vivemos no mundo? Por que nós colocamos na conta de Deus esse sobrepeso dos nossos corações, as tristezas, as dores, as dúvidas, a falta de esperança no futuro? Quantas vezes nós, de uma forma consciente, mas sem parar para pensar naquilo que estamos falando, questionamos Deus porque disso ou daquilo, porque dessa ou daquela situação de estarmos vivendo? Quando fazemos isso, nós estamos achando que coisas ruins podem vir de Deus. E aí já em Jeremias, ele se expressa dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então jamais podemos esperar coisas ruins de Deus. Jamais podemos. Um pai que verdadeiramente ama o seu filho, uma mãe que verdadeiramente ama o seu filho, jamais deseja um mal para ele. Isso não significa que num determinado momento, no processo de educação, aquele pai não chega, junta aquele filho, zangue, mostra a ele aonde ele se equivocou, coloca ele de castigo para pensar, como consequência da sua atitude, para que ele possa aprender a não fazer novamente aquele equívoco, a não praticar aquele equívoco. Isso não é desejar mal. Quantas vezes nós que aqui estamos não fomos castigados? Na nossa época, acho que alguns devem ter passado por essa experiência, como diz o pessoal, o couro comia, não é verdade? Às vezes a gente encontra o pessoal que manifesta assim: a maior dúvida que nós tivemos na nossa infância é quando a mãe chegava com chinelo e disse assim: não corre que vai ser pior. Aí você não sabe se ficava parado para apanhar, ou se você saía correndo, porque o que podia ser pior do que apanhar de chinelo. Mas entendemos hoje que as manifestações dos nossos pais naquele momento eram em busca da nossa educação, de não insistirmos em determinados comportamentos que eram equivocados e que trariam para nós consequências muito mais infelizes. Então, quando vivemos situações assim, não é Deus nos desejando mal, é Ele nos desejando sempre o bem, porque a nossa educação, aprendermos com a dor, é o nosso benefício, não é o mal.
Então, quando nós começamos a pensar nas questões relacionadas à prece, essa afirmativa de Santo Agostinho, de que Deus abre os seus tesouros para nos otorgar todos os benefícios. Deus só nos concede benefícios, só nos concede aquilo que é o bem para todos nós. Kardec diz que o Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso compreender. Essa é uma diferença fundamental da doutrina espírita para outras filosofias religiosas. Em outras experiências religiosas, nós temos muitas das vezes aquele representante de Deus que estabelece através da palavra ou através da imposição de uma verdade ou de uma pseudo-verdade as práticas que devemos ter, ou a fé que devemos ter, a crença que devemos trazer em nosso coração. Na doutrina espírita não há esse tipo de imposição. A crença, a nossa crença, ela traz como base o processo de compreender a vida e a nossa realidade enquanto espíritos eternos. Então não é eu chegar aqui na frente ou dar amanhã no início da reunião, gente, a partir da manhã nós vamos acreditar que a Terra é plana, porque eu estou dizendo que ela é plana, vocês têm que aceitar que ela é plana. Não é isso que ocorre aqui. Não é estabelecer determinados milagres como fenômenos que valorizam a presença de Deus ou de Jesus na sua vida, e para ter aqueles milagres, você precisa estabelecer para si determinadas crenças, determinadas verdades. Nós temos passagens do Velho Testamento que a ciência hoje comprova que é impossível você viver, ter passado por aquela experiência. Quem assistiu Aquaman? Poxa, só ele assistiu um Aquaman, ele ali? Só nós gostamos de super-heróis, você também? Olha, acho que tem gente que está com vergonha de levantar o dedo aqui. Não, Aquaman, eu não posso dizer que eu assisti Aquaman, né? Mas quem não assistiu Aquaman, assista, vale a pena. É um dos heróis da nossa infância. Há um momento de fuga do Aquaman, que ele e a princesa, guardou o nome dela? É Miura. Isso aí. E a princesa essa que ele falou, que eu também não sei qual que era o nome da princesa, no momento de fuga, ele, Aquaman, sabe conversar com os peixes, vocês lembram disso, o desenho Aquaman, os peixes entendem o que ele quer, uma baleia abre a boca, eles dois entram dentro da baleia e fogem escondidos da boca da baleia. Mas não temos no Velho Testamento uma passagem assim também? Não tem uma passagem? Quem? Isso, Jonas e a baleia. Jonas não fica um tempo lá na baleia, lá dentro? É possível isso hoje? Quem daqui irá comigo amanhã ao alto mar para entrar na boca da baleia? Crê, gente? Cadê a fé de vocês? Se Jonas conseguiu, se Aquaman conseguiu, por que vocês não conseguem? É possível crer que Jonas ou alguém possa entrar dentro da boca da baleia e sobreviver? Não. Isso foge à razão, isso foge ao conhecimento, isso foge à compreensão das leis da natureza, que nada mais são do que as leis de Deus. Então, na doutrina espírita, e aí digo aqueles que aqui estão, se estão aguardando que alguém venha aqui na frente e indique a vocês o que vocês devem acreditar, que caminho que vocês devam seguir, estão enganados. Um dos maiores equívocos que nós temos no movimento espírita é acreditar
em qualquer palavra dos Espíritos, em qualquer manifestação dos Espíritos, nas nossas reuniões mediúnicas. Kardec, o primeiro cuidado que Kardec teve, foi justamente perceber que os Espíritos nada mais eram que as almas dos homens encarnados, e que apresentavam também limites de conhecimento, como nós apresentamos aqui. Quantos companheiros do movimento espírita estabelecem a sua fé, a sua crença, apenas na palavra de um mentor da casa, de um espírito que se apresenta, não se esforçando para adquirir o conhecimento necessário à reflexão. O que nós fazemos no movimento espírita foi o que Lutero tentou na Reforma Protestante, quando ele estabeleceu, ou ele pediu, que a Bíblia fosse traduzida nas línguas das pessoas, para que as pessoas pudessem ler e encontrar o seu próprio caminho de salvação. O que queria Lutero é tirar o poder dos representantes da igreja da época de estabelecer as nossas crenças, de estabelecer como seria a nossa fé. E infelizmente as igrejas reformadas, tempos depois, se não é mais o padre, o bispo que orienta a fé do seu rebanho, hoje o que nós encontramos é o pastor orientando a fé das pessoas. A proposta da doutrina espírita é diferente. O Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso primeiro compreender. O ensino espírita visa o esclarecimento espiritual e não a disseminação dessa daquela visão religiosa ou prática devocional. Esse esclarecimento se dá a partir da observação e experimentação individual e coletiva, da reflexão, interiorização e de princípios cuja veracidade se é capaz de compreender por si mesmo, sempre na medida do desenvolvimento intelectual e moral. Então me desculpe, meus irmãos, se para aquilo que vocês estabelecem como crença, como fé de vocês, está bastando apenas aquilo que nós ouvimos na reunião pública, nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Porque aqui as abordagens são superficiais. A reunião pública é a porta de entrada da casa espírita. Nosso irmão, seja bem-vindo, como disse a nosso colega, adentrou a casa espírita hoje, vai começar a conhecer o espiritismo, uma reunião pública. Mas se ele desejar aprender mais, se ele perceber a importância deste conhecimento para a vida dele, e pensar, não, eu encontrei um manancial que vai me ajudar a pensar melhor sobre as minhas atitudes, sobre a minha crença, sobre a minha fé, ele não só vai continuar vindo às reuniões públicas, mas vai buscar leitura de livros, vai participar de reuniões de estudos em grupo, onde o pessoal discute, onde as pessoas perguntam, vai ouvir outras palestras na internet, assim que ele tiver tempo, daqui a pouco vai colaborar com as atividades de caridade da casa, porque vai perceber que doutrina espírita é ação, é expressão de amor e de fraternidade, não é apenas receber, mas dar também. Então todo esse processo ele se faz a partir do momento que eu tenho uma proposta individual de estabelecer para mim uma crença baseada no conhecimento, baseada nesse processo de interiorização, e não apenas manter essa prática exterior, porque senão, meus irmãos, nós vamos estar repetindo os mesmos caminhos que nós tínhamos lá atrás, quando eu ia numa igreja, ouvia o padre, tomava a hóstia e ia embora para casa. E aquele conhecimento, porque também nas outras religiões nós vamos encontrar a presença de Jesus, e aquele conhecimento não alterava em nada a nossa fé, não alterava em nada a nossa crença. Se não foi possível responder de forma positiva aquelas questões iniciais sobre crença, sobre fé, nós precisamos refletir.
com carinho, porque não estamos aproveitando para realmente fazer com que a doutrina espírita esteja em nossos corações e em nossas consciências. Não se espera, por exemplo, que a criança espírita aprenda a crer em Deus ou na imortalidade, porque o Espiritismo assim ensina, porque a evangelizadora ensinou. Não se pensa desse jeito. O que se deseja é que a criança aprenda, o jovem aprenda, e todos nós adultos venhamos a estabelecer a nossa fé através da reflexão, do confronto, da lógica dos fatos. Aquamento entrou a princesa lá dentro da baleia e tal, sobreviveu. Jonas está lá, sobreviveu. Mas a lógica e os fatos hoje não vão conduzir nenhum de nós aqui para dentro da baleia. Isso se faz pela reflexão. Então não é aceitar apenas a nossa fé, a nossa crença, meus irmãos. Não pode se estabelecer apenas na palavra do outro que vem aqui na frente. Porque mesmo no movimento espírita nós escutamos às vezes alguns comentários, algumas afirmativas que precisam de melhor reflexão. Porque todos nós estamos no processo de aprendizado. O que eu estou fazendo aqui na frente hoje é uma reflexão individual que serve também para a minha fé, para a minha crença. E assim se dá com todo companheiro que assume a responsabilidade na tarefa da divulgação espírita. Então veja novamente, ao contrário, não se espera que a criança, o jovem, o adulto aprenda a crer em Deus, na imortalidade, porque o Espiritismo assim ensina, mas porque refletiu, confrontou com a lógica os fatos, sentiu em seu coração e reconheceu em sua própria experiência a impossibilidade que assim não seja, assimilando esse conceito à sua visão de vida. Então eu só posso, através da reflexão, da interiorização, da meditação, interiorizar o conhecimento espírita, minha vida. E aí eu vou fugir das propostas externas de comportamento e de hábitos religiosos e vou trabalhar verdadeiramente em minha consciência. Vou caminhar para olhar a minha consciência, para meditar sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes. Vou encontrar uma casa suja, vou encontrar uma casa em que muitas das vezes nós varremos as nossas inquietações para debaixo do tapete, mas quando eu encontrar as inquietações que ainda trago em minhas consciências, fortalecido pela fé, que crê porque conhece, porque compreende, vou começar o trabalho de limpeza. Feliz, de forma tranquila, sem trazer nenhuma preocupação com culpa, com medo, com inquietação. Por quê? Porque eu assimilei o conceito espírita à minha visão de vida, à minha forma de crer. Gosto muito dessa frase que está lá em Hebreus, não sei se vocês conhecem, gosto muito dessa frase. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. A fé, crença, um conhecimento, é firme fundamento das coisas que nós esperamos, das coisas que nós sabemos que são importantes e que vão chegar em nossas vidas. Quando nos propomos a viver sob a égide do conhecimento, da crença que nós abraçamos. E é justamente essa fé que vai ser a prova das coisas que não se veem. Porque a minha preocupação não é com as coisas materiais que vão e vêm, que se constroem e se destroem. Uma das experiências mais difíceis da nossa vida é nos adequarmos à perda econômica. Já perceberam isso? Uma das experiências mais difíceis.
Estava falando até com a Daura, eu sou funcionário da Justiça Estadual, nós vamos para o 6º ano de mais de 40% na nossa possibilidade de consumo. Tivemos que nos adaptar a isso. Quando nós nos prendemos às coisas exteriores, quando nós estabelecemos a importância não com as coisas que não se veem, mas com as coisas que a gente toca, que a gente quer, que a gente nutre de bem material, é muito mais difícil de nos adequarmos a essa realidade. Mas quando a minha fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu não vejo, mas que são fundamentais para o espírito, eu realmente terei muito mais força, muito mais facilidade em superar as dificuldades que nós estamos vivendo. Por quê? Porque vivemos um momento de dificuldade. Já fizemos estudos, os nossos irmãos já estudaram sobre esse período em que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Para muitos de nós é a última oportunidade de sairmos da superficialidade do nosso conhecimento. Para nós está sendo uma das últimas oportunidades de realmente transformarmos a crença, a fé espírita em visão de vida. E quando estabeleço uma visão de vida, o meu olhar para a vida é diferente. Eu sou muito mais feliz. Por quê? Porque saberei esperar no Senhor. Saberei aguardar o momento. Saberei trabalhar para superar as dificuldades, mas para me adaptar às situações que eu preciso viver. Isso é fé, isso é crença, mas não uma crença que se estabelece em coisas fluídicas e coisas que se esvaem. Numa crença que tem como base a compreensão da vida, a compreensão da nossa realidade, do mundo em que nós vivemos. Deus, meus filhos, como diz, abre os seus tesouros para nos otorgar todos os benefícios. Aí Santo Agostinho diz assim: homens incrédulos, se soubesse quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como essa fé que construímos à luz da doutrina espírita nos faz bem, como ela favorece a prece. E ele diz: homens incrédulos. Somos homens incrédulos? Somos homens. Você é um ser incrédulo? Homem ou mulher? Já nos colocamos assim? Ou assim? Ou assim? Ou assim? Se já tivemos os nossos corações envolvidos por esses sentimentos que a arte humana vem expressa para cada um de nós, é porque tivemos momentos de incredulidade. Tivemos momentos em que não compreendemos a manifestação de Deus em nossas vidas. Tivemos momentos em que nos prendemos apenas a uma visão imediata da vida e esquecemos de olhar com fé, com crença em Deus, com a visão que a doutrina espírita nos possibilita ter, de olhar não só aquele momento, mas o futuro de uma forma diferenciada. Se já tivemos momentos em nossas vidas que nós nos expressamos com esses sentimentos, esses foram momentos de incredulidade. Esses foram momentos em que a nossa fé não foi o suficiente para sustentar os nossos sentimentos pela passagem daquela situação. Os céticos e os incrédulos estão tentando resolver os problemas limitando-se a horizontes terrenos e realidades humanas. E às vezes há realidades que nós não temos como influenciar naquele momento.
Em casa, e eu vejo muitas pessoas estão tomando essa postura também, nós temos diminuído muito a olhar as notícias. Telejornal, então, já tem um tempo que a gente não assiste. Mas nós vamos em sites de informação, até porque a gente não pode ficar alheio ao mundo. Mas existem situações de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, que estão nos agredindo imensamente, não é verdade? Nos agredindo imensamente. Só que nós, naquele momento, a única coisa que nós podemos fazer para aquelas pessoas, e isso é importante, é uma prece. Para determinados políticos, para determinadas pessoas ávidas pelo poder, para as pessoas que estão preocupadas consigo mesmo e não pelo bem do próximo. Infelizmente, essas pessoas são os responsáveis por muitas das dores que nós estamos vivendo agora. Mas eu não tenho uma influência imediata no comportamento dele, para que se estabeleça uma lei, para que busque ser mais fraterno, para que busque realmente fazer uma divisão das riquezas do Brasil de forma mais igualitária. Não tem como influenciar isso agora. Eu tenho na prece. Eu tenho pedido a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas, porque depois que elas desencarnarem, o bicho vai pegar. Mas eu não tenho como mudar nesse momento imediato aquilo que está na sociedade, que me agride, que dificulta a minha vida. Então, o que eu preciso fazer? É ter uma fé, uma crença, que me mostre, que me faça olhar para a vida de uma forma diferenciada. Não preso às coisas imediatas, mas confiando em Deus e entregando verdadeiramente a minha vida em suas mãos. Porque os céticos e os incrédulos procuram resolver os seus problemas limitando-se ao terreno das realidades humanas. Deus necessita de homens e mulheres que consigam sonhar com coisas que nunca existiram e chamá-las à existência do mundo espiritual para o mundo físico. Sonhar com a fraternidade, sonhar com o amor, sonhar com a caridade, sonhar em sermos melhores a cada dia. Não importa o comportamento do outro, porque o outro é tão responsável pela sua fé, pela sua crença, pelas suas ações, como nós o somos. Quando no texto Santo Agostinho fala sobre a prece, ele traz um trecho aqui muito poético que nós dividimos com vocês. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus, no recolhimento e na solidão. Lembra que eu falei da meditação? No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos perfumes. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida, que orando se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. A grande maioria de nós sustentamos a nossa fé no desejo de que haja sempre um milagre, mas um milagre em nossas vidas. Já perceberam como as pessoas buscam um milagre constantemente na vida?
O que as igrejas reformadas estão oferecendo não é o ensinamento de Jesus, são milagres. Porque as pessoas querem as soluções dos seus problemas de forma imediata. Nós queremos os milagres. Mas eu não quero milagre para ela. Eu não quero milagre para ela. Eu quero milagre para mim. Para as minhas dores. É isso que eu vou buscar. Desejarias milagres? Mas Deus os semeia mãos cheias nos vossos passos, e tendes ainda homens que os negam. O Cristo, Ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou, gente. O Cristo foi totalmente aceito pelos ditos milagres que Ele realizou. São mais de 2000 anos e ainda procuramos o Cristo, ou temos a nossa fé em Deus no Cristo, numa troca onde eu peço a Ele milagres, e se Ele faz milagre em minha vida, eu dou a minha fé para Ele. E não foi nada disso que o Cristo veio ensinar entre nós. Essa parte nós já lemos do texto, para que a gente possa entender um pouco essa questão da filha primogênita. A palavra primogênito significa o mais velho, o primeiro filho, ou aquele que nasceu primeiro. Essa palavra deriva do latim primogênitos, posição privilegiada. Na cultura judaica, o primeiro filho herdava o direito de primogenitura. Esse direito lhe concedia privilégios especiais. O filho primogênito recebia a bênção familiar que resultava em uma liderança espiritual e social. Além disso, ele possuía um benefício especial em relação à herança dos pais, no caso, uma dupla parte da herança. No Novo Testamento, a palavra primogênito é usada várias vezes para traduzir geralmente o termo grego. Em alguns textos, esse termo grego é aplicado a Jesus, como por exemplo nas expressões primogênito dos mortos, primogênito de toda a criação, primogênito entre muitos irmãos, etc. Nesses casos, o termo empregado não está relacionado à ideia de nascimento ou uma ordem cronológica temporal. Ele é aplicado no sentido de posição, semelhante a quando o termo é utilizado para se referir a um filho favorecido, como sendo o principal herdeiro de um patrimônio familiar. A prece é a filha favorecida da fé. Favorecida no sentido de realmente dar à nossa prece os elementos de que ela precisa para sustentar a nossa fé e para que nós tenhamos uma compreensão divina da vida. Normalmente nós fazemos a nossa prece um colóquio com Deus, onde nós vamos relacionando ou o que nós fizemos durante o dia, ou os nossos pedidos mais comuns. Pedimos pela família, pedimos pelos filhos, pedimos por isso, pedimos por aquilo. E a prece, como a filha favorecida pela fé, nos tem a possibilidade de fazermos viver sentimentos e situações de equilíbrio que nós não estamos acostumados a experimentar quando realmente cremos em Deus, acreditamos em Deus, com base na compreensão da vida. Porque senão, se a nossa fé é apenas um sentimento que aguarda milagres, se a nossa fé é apenas um sentimento que se faz através de atitudes exteriores essas que são vistas, que são indicadas como aquelas atitudes que agradam a Deus, e aí eu agradando a Deus eu recebo dele milagre, ou seja, sempre uma fé que é de troca, uma fé que corrompe, nós jamais faremos uma prece que nos eleve da forma que Santo Agostinho aqui estabeleceu para nós. Para encerrarmos, André Luiz nos diz que mais de uma vez reconheci que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Nossos desejos, pedidos. Santo Agostinho diz então o seguinte:
sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Então a nossa fé, e principalmente a nossa prece, não deve ser apenas utilizada para expressar os nossos desejos carnais. Tirado isso, excluído isso, afirma Santo Agostinho, são divinas todas as nossas aspirações. E ele, ao final, nos traz o exemplo do Cristo. Ele diz: também vós orai com Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Qual foi a prece que Jesus fez nesse momento? Curtinho. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha que compreensão da vida. Olha que compreensão do que ele está vivendo naquele instante. Um Espírito que veio para beneficiar toda a humanidade é levado àquele sofrimento pela ignorância do povo, e ele se dirige em oração a Deus e diz: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. É uma prece em que ele pede alguma coisa material para ele? Não. Ele pede para se livrar daquele momento de dor e sofrimento? Não, porque ele sabia que era necessário passar por aquilo para que o seu conhecimento, para que o seu ensinamento ficasse entre nós. Então Santo Agostinho nos diz: também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de madeira inflamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho também, e eu deixo essa frase para uma reflexão final de cada um de nós. Ter fé, acreditar realmente, é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Leve essa frase para a reflexão de cada um de nós. Se a nossa crença nos permite fazer isso aí, assinar uma folha em branco, entregar a Deus, deixar que Ele se manifeste em nossa vida da forma que Ele achar melhor para nós. E terminamos com o nosso querido Chico, quando ele disse, quando tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que gostaria de ser quando crescer. Escrevi: feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa, e eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Deus nos abençoe a todos, que haja muita paz em nossos corações.